Organizações não governamentais. No centro das denúncias de corrupção que derrubaram os ministros do Turismo e do Esporte estavam as ONGs. Essas entidades fazem parte do chamado terceiro setor e ajudam o governo a desenvolver as políticas de inclusão social. Mas depois de aparecerem como ponte para o desvio de recursos públicos, fica a pergunta: elas são realmente necessárias? E mais, como são fiscalizadas? O Câmara hoje reapresenta agora a reportagem do Panorama deste fim de semana, que busca respostas para essas perguntas. O desafio de interligar via internet a comunidade brasileira de ensino e pesquisa é de uma organização não governamental. O governo federal foi buscar a experiência e o conhecimento da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa para conectar por via ótica as principais universidades e institutos de pesquisa do país. Para isso, a entidade recebe recursos de 4 ministérios. É fundamental estabelecer parcerias como essa de fomento de atividades, não só na área de ciência e tecnologia, como em outras, em educação, em cultura. Através desse fomento, através dessas outras instituições, obviamente instituições sérias, que têm uma história, que têm um planejamento, que foram organizadas, e que demonstram os bons resultados que os modelos permitem, principalmente o modelo de organização social, é que se consegue avançar e superar os enormes desafios que nós temos. Mas nem sempre as ONGs são parceiras do governo. Muitas delas fazem contraponto como a Rodas da Paz. Sustentada pelos próprios associados e por empresas privadas, atua há 10 anos por mobilidade urbana. Exige do governo do Distrito Federal políticas públicas para a melhoria do transporte na cidade e faz campanhas com a população para incentivar o transporte público, as bicicletas e desestimular o uso do carro. O papel da ONG é justamente de cobrança. A gente não pode ser simplesmente um parceiro ou simplesmente um aliado. Quer dizer, a gente tem a nossa visão crítica, a gente sabe que as coisas precisam melhorar, então a gente está aí também para cobrar. Igrejas, hospitais, universidades, associações profissionais, clubes de futebol, condomínios. Segundo o IBGE, são 340 mil entidades que se enquadram como organizações não governamentais sem fins lucrativos. Mas para a Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais, a ABONG, apenas 6% desse universo pode ser chamado de ONGs. São associações e fundações ligadas à defesa de direitos que prestam serviço de caráter público. O embrião dessas entidades surgiu na década de 30. Com a garantia dos direitos sociais na Constituição de 34, houve a necessidade de se criar associações que colaborassem com o governo para atingir tais direitos. Com a Constituição de 88, as tarefas do Estado se multiplicaram e, com elas, as ONGs. Mas foi no fim da década de 90, com a reforma administrativa e o enxugamento da máquina pública, que essas entidades passaram a receber mais recursos públicos e a ter regulamentação. Surgiram as leis das OS, Organizações Sociais, e das OCIPs, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público. As duas podem receber recursos do orçamento, mas há diferenças. A primeira substitui as entidades públicas extintas pelo governo e realiza sozinha o que antes era executado pelo Estado. Já a OCIP desenvolve o trabalho em conjunto com o poder público. OS e OCIP são tratadas por leis diferentes. A OS é tratada por uma lei de 98, regulada por uma lei de 98, enquanto que a OCIP é regulada por uma lei de 99. E a OCIP tem a criação da OCIP é muito mais balizada, mais condicionada pela lei, ao passo que a criação da OS é um pouco mais frouxa, já que os requisitos criados pela lei não são tão rígidos quanto os requisitos que a lei dispõe para a instituição de um OCIP. Na última década, a relação entre ONGs e governo foi posta em xeque. Em 2006, uma CPI no Senado passou a investigar as liberações de recursos públicos para essas entidades. Mais recentemente, denúncias nos ministérios do Turismo e Esporte levantaram suspeitas de contratos fraudulentos envolvendo o terceiro setor. Os escândalos levaram à queda dos 2 ministros. Um decreto presidencial determinou a suspensão dos repasses de recursos a todas as entidades que têm contratos com o governo. Para continuarem operando com o poder público, devem ser atestadas por um parecer técnico devidamente fundamentado. Quem atua na justiça contra parcerias que visam o desvio de verba pública diz que mudanças simples na legislação já evitariam prejuízos. Deveria haver
um controle em relação à regularidade fiscal, a questão de saber como anda seu nome na justiça, qual é a antiguidade dessa ONG, se ela pré-existia ao recurso ou, enfim, ao serviço que pretende ser prestado. A Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais defende mudanças na lei. Quer regras mais claras e unificadas para a prestação de contas e mais rigor nos contratos. As próprias ONGs defendem há muito tempo, a sociedade civil, que é você ter que ter um instrumento, um edital para selecionar, um edital público aberto. O Estado quer realizar um objetivo, quer fazer isso em parceria com ONGs ou com prefeituras, e para isso tem que ser um processo transparente. O governo sinaliza para o Congresso que deve enviar em breve uma proposta de marco regulatório das ONGs. O governo está, neste momento, lapidando as propostas para depois colocá-las em audiência pública. E só assim que nós conheceremos os seus conteúdos para que elas possam ser enviadas para o Congresso Nacional. Creio eu que os prazos devam ser do primeiro semestre do ano de 2012. A oposição já tem um modelo de proposta. Vamos descentralizar esses recursos. Vamos repassar os recursos direto para os estados e para os municípios. E aí lá, na instância descentralizada, eles vão executar esses convênios com as entidades que entenderem que devam exercitar. Entidades idôneas, com bastante tempo de experiência e capacidade de enfrentar o desafio, e mais do que isso, com os olhos da população na cidade, fiscalizando diretamente o prefeito ou a própria ação do governo do estado, o secretário e o governador.